E uma notícia acaba de sair, notícia polêmica. A Justiça de São Paulo suspendeu o programa de escolas cívico-militares do governo Tarcísio de Freitas. Foi uma decisão monocrática. Ela foi promulgada nesta terça-feira e atendeu o pedido do Sindicato dos Professores do Estado. A Justiça afirmou que o programa deve ser suspenso até que o Supremo Tribunal Federal analise o tema. Inicialmente, a Justiça Paulista havia indeferido o pedido do sindicato para que a lei fosse suspensa até o julgamento da ação sobre a constitucionalidade do projeto. Na época, o mesmo desembargador entendeu que não havia perigo de dano imediato à educação, já que o programa ainda demandaria uma série de etapas até ser colocado em prática. Vamos debater rapidamente esse tema, ou seja, o governo, determinado governo, o Poder Executivo, resolve implantar uma determinada forma de educação parcial, não é para todo o sistema educacional, parcial, que está tendo uma boa aceitação, que as pessoas gostam, e que inclusive no Rio Grande do Sul foi mantida. O Estado de São Paulo quis implantar também, é uma questão voluntária, entra quem quer, quem não quer não precisa entrar, e agora o Poder Judiciário começa também a interferir nesta questão. Meu querido Henrique Kriegner, a Constituição diz que todo poder emana do povo. E o povo exerce esse poder por meio de representantes legitimamente eleitos. Portanto, as opções discricionárias são feitas por aqueles que têm voto. Ele escolhe se vai administrar nesse sentido ou no outro. Administrou mal, não é eleito. Como você vê a questão do Poder Judiciário, que não tem legitimidade popular e deve fazer o controle meramente técnico, toda hora interferindo nas opções administrativas do Poder Executivo? É decepcionante, Capês. É de tirar a esperança de que a gente consegue fazer esse país andar para frente de uma forma sólida. Primeiro, também eu quero destacar aqui que, junto com isso, nós podemos chegar a uma conclusão. E podemos já alterar na Constituição, em todos os outros livros de estudo, o nome do Brasil. Nós não somos mais uma república federativa, nós não somos mais. Se um governador, representando, atendendo o desejo do povo, não pode implantar no seu limite estadual uma proposta como as escolas cívico-militares, e isso agora é jogado para o Supremo Tribunal Federal, então isso significa que a gente não tem mais autonomia. Os estados brasileiros, eles já não têm, e nós vivemos um país extremamente centralizado. O projeto desde Vargas aí até os dias de hoje deu certo para centralizar em Brasília até aquilo que se faz e a forma como se faz nos estados. É claro que uma federação está sujeita à autoridade da União e à autoridade também da federação, porém, nesse nível já é uma interferência demais. Então, nós estamos falando de um problema ideológico gigantesco e nós estamos falando de um desrespeito também à autonomia e à liberdade dos estados. O Brasil perde mais uma vez com essa decisão e esses superpoderes que a Suprema Corte tem. Meu querido Emerson Tawil, então, você é advogado e advoga para militares, aliás, um advogado muito prestigiado. Inclusive, meu companheiro, escrevemos um artigo juntos no caso Robinho, não é? E fomos até citados ali no Superior Tribunal de Justiça. Imaginemos que você quisesse matricular o seu filho numa escola cívico-militar. Opção sua. Aí o governo do estado em que você mora implanta uma escola cívico-militar. Você vai com a mãozinha, pega na mãozinha do seu filho, fala para ele de como você vê a escola, ele vai cheio de alegria. Quando chega lá, fala: um juiz não vai deixar você entrar. Não é complicado? Não é complicado. É algo que acontece de uma forma corriqueira e teratológica. Você veja a invasão das instituições e o permissionismo demasiado com que, principalmente o legislativo, essa parcimônia por conta do legislativo é que causa toda esse percalço. Olha, para muitas das campanhas, dentre as quais meu corpo, minhas regras, pode-se tudo. Em contrapartida, o pai de família que decide escolher a escola que é melhor para a formação do seu filho é tolhido através de uma penada, de uma canetada de um magistrado. São coisas que só nesse país acontecem. E eu sempre repito aqui, vou sempre repetir,
O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Até quando nós vamos permitir que algo dessa magnitude possa acontecer? É preciso uma retomada, ainda que de uma forma democrática, se ainda podemos dizer que a democracia é algo que foi tangenciado lá atrás e hoje tem um outro vértice, uma outra direção da qual eu fui forjado? Então, preocupa muito. Qual será o futuro? Até na educação dos nossos filhos estão se intrometendo. Nós não temos mais opção. Mas, em contrapartida, meu corpo, minhas regras, minha opção de escolher o clube que eu quiser participar, a roupa que eu quiser vestir, isso pode tudo. De um lado pode-se tudo, de outro lado não se pode nada. As pessoas, né? É um dado importante que as escolas cívico-militares, elas tiveram uma avaliação de 2016 até a presente data de um crescimento, né, exponencial de atividade intelectual de 21,6% até 28,5% de crescimento. E aí você faz um comparativo com as escolas públicas, né? Nós temos 34% dos indivíduos que estão no curso superior que são analfabetos funcionais. Será que nesse país parece que caminhar na contramão é tudo muito mais favorável, melhor para um governo? Parece que você formar cidadãos que tenham a capacidade intelectual e cognitiva de questionar algo que é colocado pelos governantes, pelo judiciário e pelo legislativo, preocupa, atrapalha, e por essa razão nós devemos matar na fonte, na raiz. É preocupante. Não sabemos qual será o futuro, mas algo precisa ser feito. Muito bem. Meu querido Guilherme Mendes, muitas famílias pedem a escola cívico-militar para os seus filhos. E você, Guilherme Mendes, pede calma? Mais uma vez, calma. E só complementando o que o Emerson falou, cada um faz o que quer da sua vida, desde que faça com o seu dinheiro. Com dinheiro público, não. Então, parabéns ao Tribunal de Justiça, parabéns ao desembargador relator, porque ele foi o ponto central. Discricionariedade da atividade pública por meio da eleição, ou seja, o que eu estou dizendo? Aquele que foi eleito está ali para tomar decisões em nome da coletividade, isso se chama democracia e é legítimo. Mas não é qualquer decisão. É decisão legal, é decisão constitucional e, sobretudo, é decisão com embasamento técnico. Por quê? Porque quando ele decide, ele manda a conta para nós pagarmos. E aí fica o questionamento, que é o que o desembargador colocou e é o que o Supremo Tribunal Federal vai discutir. Será, ou qual é o motivo técnico educacional que justifica que um policial militar da reserva exerça com mais maestria, com mais competência, a atividade de gestor escolar? Ou então exerça com mais maestria, com mais competência, a atividade de monitor escolar? Existem estudos para isso? Existem análises, existem resultados? Porque eu não posso virar e colocar, para mim, o legal seria a minha avó tomar conta das crianças. Para o João, seria um policial. Para o outro, seria uma professora. Para o outro, seria um professor de educação física, um educador físico. A gente não pode dar opinião sem base científica, sem estudo. Então, o que o desembargador colocou é isso. E o Supremo vai, sem dúvida, nessa linha. Não há nenhum tipo de estudo que justifique que a implantação da escola cívico-militar traga resultados melhores para a sociedade. Se isso for demonstrado, não há problema nenhum. O governador ou o prefeito, aquele responsável pela educação dentro daquele determinado âmbito espacial, vai poder sim implantar, não há problema algum. Agora, enquanto essa decisão for tomada no escuro, ou seja, sem nenhuma base teórica, aí sim cabe o questionamento. Como é que demonstra que não pode fazer? Mas você está dizendo que... Espera um pouquinho, o Henrique fez uma colocação importante, dizendo o seguinte, como é que demonstra se você não pode experimentar? Não tem autorização. Mas, na verdade, Henrique, desculpe, já existe em outros estados escolas cívico-militares com excelentes resultados. Então, não é que é uma aposta no escuro. Então, Existem excelentes resultados, existem estudos, existe um conhecimento empírico através da experiência. Agora, eu queria perguntar para o João Belucci, porque o Guilherme Mendes me deixou confuso. Eu escrevi um livro de direito constitucional, dei aula de direito constitucional durante muitos anos. Eu não estou entendendo onde tem a inconstitucionalidade de você optar por um modelo cívico-militar. Eu lembro até que tinha educação moral e cívica, ou cívica, ou SPB, e tinha outras matérias também, que eram matérias que ensinavam o sujeito a se comportar
com cidadania. Hoje é bonito aplaudir a pichação do muro, enfim, todo mundo, isso é arte. Então eu queria dizer o seguinte, o Guilherme Mendes coloca bem que as decisões têm que ser técnicas, mas qual é a técnica de dizer que é inconstitucional ter uma escola cívico-militar? É inconstitucional porque eu não gosto dela? Pois é, Capês, veja que o grande espantalho para a esquerda é o militarismo. Falou algo relativo a militar, assusta, já tem que acabar. Será, né? Não entendo também. Tragédia, não entendo também. Eu não entendo. Que fizeram nesse país. Nós estamos no século XXI, que aconteceu no século passado. Exato, mas a história é contínua. Eles entraram no... A história é contínua. Sim, é contínua. Sobretudo na educação. Sim, calma. Sobretudo na educação. Vamos ouvir. O João Belucci está com a palavra e a esquerda não tem tanto pânico assim, porque o Maduro está usando os militares para dar um golpe na Venezuela. Mas vamos ouvir aqui o nosso... Aí é a guarda bolivariana, né? Mas assim, tem esse espantalho do militarismo, né? E lembrando que os militares adentraram o poder para evitar o comunismo. Depois cometeram vários equívocos, isso é bastante discutível, evidentemente. Ninguém está apoiando a ditadura de nenhum espectro. Agora, a nossa Constituição, a chamada Constituição Federal Macambúzia, ela abrange todos os temas, por isso que tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente também observa que foi uma decisão do Legislativo Paulista e, mais uma vez, se socorre da Justiça. Há também uma espécie de bananismo dos nossos parlamentares em todos os campos, de permitir continuamente esse sistema de juristocracia que impera no país. Muitos doutrinadores entendem dessa forma, e eu também, que a juristocracia vai para cima de tudo. Então, e a gente, só para fechar, seria uma escola anfíbia, né, mista, né, militar e cívico, e vamos ver agora, vejamos nas Olimpíadas, a grande parte dos vencedores de medalhas brasileiros tem vínculo com o militarismo, então não é de todo ruim, não. Agora são 14 horas e 58 minutos. Repita. 14h58. Mas eu queria ouvir você, Emerson Tawil, porque você tem muito contato com os militares. De acordo com a Constituição, cabe aos Estados-membros o ensino médio, cabe a eles capacitação. São Paulo tem 5 milhões de alunos, né, no ensino médio. Então eu pergunto a você, meu querido Emerson Tawil, o que tem de inconstitucional no Estado-membro resolver o seguinte: olha, alguma parte, para quem quiser, eu vou oferecer esse tipo de escola. Por que a justiça diz, eu não gosto, então viola o princípio, vamos pegar um princípio da dignidade humana, por alguma coisa assim. Queria ver a tua opinião. É raso, teratológico. A gente, se for se aprofundar na parte da técnica aqui, nossos ouvintes, nossos telespectadores não vão conseguir entender, mas é um aviltamento da própria lei. E aqui, como o Guilherme disse, eu vou trazer para ele um dado, que ele falou que não temos dados, ok? O Rio Grande do Norte, por exemplo, conseguiu trazer as regras de volta ao bem-estar, não só dos alunos, mas como seus professores. Mas o próprio MEC. O MEC é um órgão do governo federal. Perfeito. Então, dá. Ele diz aqui que apontam que a violência física foi reduzida em 82%. A violência verbal diminuindo em 75%. A patrimonial em 82%. Não, calma. Eu quero o seguinte, porque você está falando, eu gostaria, se possível, que a tela fosse dividida. Eu queria que o Guilherme Mendes fosse ouvindo esses dados. Queria que você repetisse para falar dos resultados das escolas cívico-militares. Gostaria que você repetisse, porque o Guilherme Mendes disse, faltam dados. Vamos ouvir você, por favor. Vamos lá. Dados do MEC, tá? Extraído aqui do portal do MEC. Devagar. Apontam que a violência física foi reduzida em 82%. Primeiro critério, violência física. Isso, vamos lá. A violência verbal diminuiu em 75%. Segundo critério, violência verbal. E a violência patrimonial em 82%. Um pouquinho. Terceiro critério, violência patrimonial. Guilherme Mendes, só deixa eu interferir. Só estou elencando. Aqui. Exato. Guilherme Mendes, estou sentindo uma certa ironia. Um dos principais problemas das escolas públicas é a violência. Ou seja, o pai coloca o filho ali acabou ainda, hein? E não sabe. Mas vamos prosseguir. Ter um monte de gente burra e educada. É isso que nivelamento, hein, Guilherme? Burra e educada. Que nivelamento. Não bate, não xinga, não agride, mas também não sabe nada. Não fale por seu público. É isso que vai acontecer. Então, pera um pouquinho. Calma. Hoje tem, né? Calma, volta aqui comigo. Hoje no Brasil, o Guilherme mora na Suíça. São pessoas extremamente disciplinadas, que não sabem somar, não sabem nada. Ótimo. Vamos prosseguir, então. Os 3 primeiros critérios. Mas não batem, não xingam. Guilherme, só para você ouvir. Os primeiros critérios: redução da violência física,
Redução da violência moral, verbal. Olha aí. 79. Ou seja, o bullying, né, que tem que provocar tanto suicídio. Redução da violência patrimonial. 82%. Muito bem. E aí, vamos dividir a tela vamos e prossiga. A última. E aí eu vou complementar, se você permitir. Evasão. A mesma... Isso, aí ele sabe, claro, a pesquisa constatou claro que eu sei, que a evasão e abandono diminuíram em 80%. Aí eu vou concluir. Sim. Todos esses dados estão atrelados à parte educacional. Um sujeito que se curva a cumprir regras, que se cumpre a dignidade de respeitar seu professor, o patrimônio pelo qual ele acaba utilizando, e muito mais ainda, são sujeitos e cidadãos que serão forjados da melhor qualidade possível para que possa questionar esses que tanto falam que deve ser extirpado a escola cívico-militar porque não gostam de impor regras, não gostam de cumprir as regras. O cidadão que sabe cumprir regras é um cidadão digno, idôneo, não se curva à corrupção, não se curva a fazer chacota, não se curva a aviltar o próprio professor. O professor foi tirado da autoridade, o professor perdeu a sua autoridade com esse governo democrático depois do regime militar. João Figueiredo disse que saudades terão do governo militar. Muitas atrocidades foram cometidas em verdade, mas por conta de tentarem blindar aqueles que se insurgiram contra um sistema que queriam tomar e hoje fazem de uma maneira democrática um socialismo esbabacado, entendeu? Sujo, que infelizmente acaba corrompendo nossas crianças. É só você ir sair da Zona Sul e você para qualquer tipo de comunidade carente para ver como é que vive a sociedade hoje. Bom, primeira coisa, o Emerson já se credenciou como amicus curiae lá no Supremo Tribunal Federal. Tem que ir lá fazer a defesa das escolas. Tenho competência e qualificação para isso. Eu tenho certeza absoluta e estou pedindo que você vá, porque de fato o teu discurso é perfeito. O seu discurso é perfeito. Tecnicamente a gente agora, nós não falamos aqui de nenhum critério educacional. Nenhum. Não falamos de alfabetização, não falamos de raciocínio lógico, não falamos de capacidade professor apanhando na escola, isso não é educação. Não falamos quebrando de patrimônio público na educação, fumando maconha na escola, na interpretação de texto, andando armado, matando o professor. Nós falamos de disciplina. E contra a disciplina não tem o que negar. E há mesmo assim controvérsias, porque essa disciplina que o Emerson colocou, que é ensinada nas escolas militares... Qual é o segredo do sucesso, Guilherme? E também nas escolas, qual é o segredo do sucesso? Nas academias militares. Seus diplomas caíram de graça, você não teve. Não impediu que ontem, por exemplo, uma série de guardas civis metropolitanos e outros policiais que passaram por academias militares caíssem na corrupção. E ainda por bem, Peraí, que a nós não temos um processo, devido ao processo legal foi instaurado. Exato, não temos condenação. Não, eu estou falando, você tem conhecimento técnico jurídico, eu estou falando com base no inquérito policial. Deve ser preservado. Eu não estou citando nomes, eu estou falando com base nos inquéritos policiais. Em todo lugar existe um profissional. Os mandados de prisão de busca e apreensão e prisão que foram feitos pela Secretaria de Segurança Pública eram em parte contra policiais. E não há problema nenhum, nós temos que aplaudir. Porque, como você bem falou, Emerson, existe gente boa e ruim, independentemente da disciplina ou da disciplina militar. Mas o caráter da função. Passar por disciplina militar não é atestado de bom caráter. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, achar que se curva o ensinamento militar e por isso vai ser um cidadão decente, vai ser íntegro, vai ser honesto, vai ser caridoso, vai ser solidário, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque nós estamos falando de disciplina, nós estamos falando de técnica educacional. Mas não é verdade. O que mede educação no mundo inteiro, qual é o dado que você olha, veja bem, vamos trazer... são capazes de educar. Qual que é o dado que diz que escola... Aprovação em vestibular. Ninguém repete no estudo público, olha só, veja lá. Gente, se o modelo fosse tão bom, por que as escolas privadas que pagam 40, 50 mil reais por mês não adotam um modelo militar? Cada um, por que não fazem isso? Eles não querem ganhar dinheiro? Eles não querem ganhar dinheiro? Sabe por quê? Porque não funciona. Quem tem dinheiro e paga uma boa educação não quer esse tipo de escola. Esse tipo de escola serve para quem? Para o pobre. Aí ele vai lá... de nenhuma mudança. Tudo está funcionando. Não podemos só bater boca. Henrique e Guilherme Mendes, por favor. Guilherme Mendes, quanto pior, melhor. Ninguém está dizendo isso. Vamos moderar, cada um falando, porque quem ouve no rádio, Guilherme, fica muito ruim essa gritaria. Então eu vou ler aqui um dado, vou girar rapidamente, 30 segundos cada um, porque já tem outros assuntos também. Mas olha que interessante, eu peguei aqui um balanço da atuação das escolas cívico-militares em Buritis, no Nordeste, que é uma cidade da região Noroeste, que é uma região carente. Em outras cidades da região foi apresentada em reunião da Comissão de Esportes lá de Minas Gerais, Noroeste, região Noroeste de Minas Gerais. Imbuídas de valores como respeito e disciplina, valorização do ensino, do conhecimento e da dedicação do estudo,
Essas instituições cívico-militares têm obtido bons resultados na melhoria da educação, como confirma o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, que é o IDEB. Segundo membros da comunidade escolar que participam da atividade em Buritis, isso é demonstrado pela redução da evasão escolar, redução das infrações cometidas por crianças e adolescentes e ainda pela melhoria do comportamento dos alunos. Então, os alunos marcharam com as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais, do município de Buritis, mostrando patriotismo. 6 estabelecimentos já aderiram a esse modelo. E muitos pais têm elogiado que o comportamento dos filhos diminuiu. Olha que nós temos um problema, Guilherme, que é o problema das drogas. E a disciplina, sem dúvida alguma, e determinados valores cívicos e de patriotismo, eles atuam como fatores dissuasórios também da droga. Então, vamos dar um giro final para a gente poder mudar de assunto? Eu vou dar 20 segundos para cada um compor a sua ideia. Escola cívico-militar deve existir ou não? Ou melhor, o Poder Judiciário tem o direito de impedir a existência de uma escola cívico-militar? Começando pelo Henrique Kriegner. Toda alternativa que a gente pode ter diante de um sistema falido, que é o sistema da educação no Brasil, ela é bem-vinda, desde que esteja dentro da lei, desde que ela atenda a princípios educacionais básicos. As escolas cívico-militares, elas atendem a esse propósito e atendem ao clamor da população. Haja visto que isso foi uma das principais bandeiras de campanha do governador Tarcísio. Então, o povo quer, a lei, em tese, permite, mas agora, por uma questão ideológica, nós estamos vendo aí justamente o enfrentamento contra a existência dessas escolas. Então, permite a escola acontecer, vamos ver os resultados. E aí, com base nesses resultados, a gente vê se vai ter a continuidade ou não. Guilherme Mendes, seus 20 segundos. Eu sei que é difícil. Poder Judiciário pode, deve e fez intervir na questão. E só um dado, a melhor educação do Brasil, segundo todos os índices, estado do Ceará, escolas cívicos militares no estado do Ceará, 0. Eu só trago esse dado. E aí você de casa pensa como quiser. Tira o seu filho do colégio particular e bota lá na escola. Já foi, Guilherme. Henrique, cada um fala a sua vez agora. Meu querido João Belucci. Eu acho que o grande problema aí é a centralização, esse monstrengo MEC, e no Brasil tudo é centralizado. A gente vive uma falsa federação. Deveriam os estados terem autonomia para implantar suas escolas cívico-militares. Vide que as escolas militares mesmo são de excelência no Brasil. O IME, o ITA são realmente de excelência, são os melhores alunos no vestibular, em todas as carreiras aí. Como eu reitero que da Olimpíada, vários militares ganharam medalhas para o Brasil. Meu querido Emerson Tawil, as melhores escolas do mundo, de acordo com os resultados, são do sudeste da Ásia. Vietnã, Tailândia, Japão, China. Essas são as principais escolas que têm os melhores resultados, inclusive superiores da Europa. E lá parece que tem disciplina, não? Tem, como tem. E são coisas boas que o Brasil deveria copiar. E, infelizmente, lançam essas chacotas, esses devaneios jurídicos e narrativos que impedem, principalmente, de um Estado crescer e mostrar que o resultado é positivo. São Paulo sai à vanguarda, inclusive nosso líder, nosso governo, foi forjado dentro de uma escola militar. A capacidade intelectual dele tem mostrado aí aos 4 cantos que tem potencial e pode, inclusive, ser uma ameaça em 2026. Talvez aí repouse todos os interesses para que minem o Estado de São Paulo, do modo primário, para que não possa trazer os resultados futuros, não só da educação, mas também político. Minha única discordância com o Guilherme Mendes, pode ser que ele tenha razão, que algumas escolas cívico-militares têm um aproveitamento do INDEB inferior ao de outras escolas que não são cívico-militares. Minha única discordância é a seguinte: numa democracia, os pais têm direito de escolher em qual escola colocar os filhos. E se existe mais uma opção, seria mais uma opção democrática para que os pais ali colocassem. Me parece, no mínimo, uma opção autoritária, negar o direito de escolha dos pais que querem colocar os seus filhos neste modelo educacional. Mas alguns pedem escolas cívico-militares, outros pedem calma.